Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado estadual Ricardo Campos. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Letícia, pelo convite e a toda a equipe do Tempo por esse tamanho trabalho que tem desenvolvido em Minas Gerais. Deputado, o senhor assumiu, a presidência da Comissão de Participação Popular. Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho, de como que tem sido o trabalho nessa comissão, né? Apesar de ser uma comissão mais deliberativa, como que tem atuado para debater os temas que são de interesse do Estado e provocar abertura para as pessoas? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, trazendo um pouco do nosso mandato para todo o povo de Minas Gerais e, particularmente, com relação à Comissão de Participação Popular, a qual assumimos a presidência no mês de março desse ano. Ela é o poder e voz do cidadão efetivamente. A Assembleia Legislativa tem essa frase como lema e, a partir de todos os assuntos da sociedade trazidos para a Comissão de Participação Popular, é que nós direcionamos toda e qualquer iniciativa às diversas comissões da Casa. Então, a Comissão de Participação Popular tem tido uma efetividade muito grande. Por exemplo, lá atrás, quando do acordo de Brumadinho, a posterior, no acompanhamento das ações de Mariana e no dia a dia, na revisão do orçamento do Estado, promovendo as audiências do PPAG e, mais ainda, a escuta da sociedade no dia a dia sobre qualquer tema de interesse do cidadão. Eu ia perguntar justamente isso, nesse ano, quais que foram os principais debates que o senhor destaca? Essa questão, então, do orçamento, do PPAG. O PPAG ele é um ponto mais considerável em função de que, em tese, a comissão percorre toda Minas Gerais, ouve em cada canto do Estado as principais reivindicações para aquelas regiões e insere, através da lei orçamentária, as propostas. Grande parte delas são transformadas em ações legislativas, onde o próprio Estado já detém orçamento naquelas secretarias específicas. E outras ações geram orçamento direto por parte da comissão. E aí, com isso, nós temos aí uma efetividade da ação da política pública. Ouvir o cidadão, trazer para o parlamento e levar para o executivo. Faça com que realmente tenha um foco maior. Mas, além disso, o senhor comentou que está tendo uma dificuldade do executivo no cumprimento dessas ações. Nós temos aí um histórico que, nos 2 primeiros anos dessa legislatura, o Estado conseguiu cumprir com 99% da efetividade dos programas e ações propostos pela sociedade no todo, mas que, infelizmente, neste ano, em função, sabe-se lá de qual priorização que o governo tem dado por parte da Secretaria de Estado de Governo, nós não executamos nem 5% do orçamento proposto para o PPAG. E o Estado tem dado, a comissão, a Assembleia, tem questionado o Estado, ou o Estado tem falado o quê? Bom, nós tivemos em junho, durante o Assembleia Fiscaliza, a fala do secretário de Governo de que, até então, no mês de junho, nós só não tínhamos executado o PPAG em função de que estava priorizando as ações de emenda parlamentar impositiva e que faria no resto do andamento do exercício orçamentário. Nós já estamos em outubro, faltando 2 meses aí para encerrar o exercício orçamentário e o governo não tem se posicionado. Eu espero que ainda seja possível fazer essa execução. A comissão vai realizar a partir de quinta-feira agora a abertura do sistema do PPAG 2026, onde nós iremos novamente percorrer o Estado, ouvindo as reivindicações e, se caso necessário for, nós iremos convidar o secretário para ir até a Assembleia explicar para toda Minas Gerais o porquê que não houve interesse do governo do Estado de Minas Gerais em executar as políticas públicas que garantiriam ou garantirão algum atendimento àquela região. E aí eu quero aproveitar e perguntar, teve uma mudança, no início do ano do secretário de governo, o Marcelo Aro assumiu a sua função. Como que o senhor tem visto ali a atuação do secretário? Se melhorou ou piorou em relação aos secretários anteriores? Eu acho que a relação da Assembleia Legislativa com o governo é uma relação institucional, onde aquilo que está no orçamento, aquilo que está proposto no âmbito da sociedade tem que ser efetivado. Acredito que com a entrada do novo secretário, ele tem tocado para si as demandas de governo, talvez pensando no arcabouço político do ano que vem. Mas que tem prejudicado muito o Estado e, mais ainda,
essa relação com a Assembleia. Então, essa relação tem sido pior, né, na avaliação do senhor do que os secretários anteriores, né, o Gustavo Valadares, o Igor Eto, por exemplo. É relativo, né? Os secretários anteriores tinham um trato muito direto com a Assembleia e muito respeitoso, mas não tinham cumprimento efetivo por parte do governo. O atual secretário, a quem respeito muito e entendo o que ele tem se posicionado, tem feito o contrário. Tem tido uma relação mais fria com a Assembleia, mais cordial, e não tem dado o tratamento dos encaminhamentos combinados. E o senhor acha que eleição 2026 já é um plano de fundo em relação a isso? Com certeza. Acredito que eles têm oportunizado o espaço da máquina para poder fazer os seus arranjos para as eleições do ano que vem. E aí, falando de Assembleia, né, um assunto que é muito caro também para o governo, e aí entre os parlamentares, a gente está numa discussão bastante acalorada em relação aos projetos, né, do Propag, principalmente a proposta de retirar o referendo da Copasa. Como que está a atuação do senhor nesse processo, né, e na comissão nesse processo ali de privatização que é tão sensível à população? Primeiro são dois pontos aí distintos, né? Primeiro, a necessidade fundamental, e aí eu cumprimento sempre o nosso presidente da Assembleia, o deputado Tadeu, saúdo muito também a atuação do nosso senador Rodrigo Pacheco, que fez tudo que foi necessário para poder aprovar o Propag a nível do Brasil e, com isso, permitir a condição dos estados se adequarem. E, lógico, graças ao presidente Lula, né, o Propag criou condição para que todos os estados pudessem adequar à sua realidade. E aí, Minas Gerais, dentro daquilo que propôs o presidente Lula e o Rodrigo Pacheco, tem conseguido aderir a etapas do Propag. E aí eu não concordo nessa prerrogativa de tentarem colocar um ponto que é divergente do outro com relação ao Propag. O governo do estado, querer ou não, né, ouvir a população com relação à perspectiva de uma eventual privatização, não tem nada a ver com o Propag. Tem a ver com uma eventual privatização, que não depende do Propag. Para o Propag, está bem claro, o governo quer que o governo federal, do presidente Lula, quer que o governo do estado informe quais estatais, quais empresas públicas, quais investimentos vão ser efetivados para, em contrapartida, aderir ao Propag. Mas isso depende da avaliação do BNDES, que ainda não foi uma avaliação que ficou pronta, né? E aí sim, a avaliação do BNDES vai ser definitiva para estimar os valores de adesão de cada item do Propag. Mas isso não esbarra, pelo menos esse é o argumento, né, do governo, de que o prazo dado pelo BNDES e o prazo ali para poder adesão ao Propag são prazos muito próximos. Em tese, tem muito fundamento, mas nós acabamos de receber uma ótima notícia do governo do presidente Lula prorrogando esses prazos, né, com relação ao Propag. O que dá a condição que Minas Gerais poderá aderir hoje ao Propag, garantindo aí a redução de imediato de 20% do valor da dívida. E aí, quando eu estou colocando a afirmação de que uma coisa é diferente da outra, o plebiscito, né, para a venda de um eventual estatal é uma questão constitucional. Não tem que ser colocada em jogo em função de uma relação de negociação de dívida. É uma vontade que o governo tem, independente de uma adesão ao Propag. E aí, com certeza, principalmente eu tenho colocado muito, fere o regimento interno da Assembleia, a própria casa aprovar, né, a não garantia do cidadão mineiro poder dar o aval se uma eventual empresa continua ou não, né, como estatal mineira, como estatal do estado. Eu ia perguntar justamente isso, né? O governo federal, como o senhor mencionou, né, ampliou esses prazos. Isso facilita na avaliação do senhor, então, a adesão ao Propag? Totalmente. Hoje, se o governo do estado desejasse assinar o Propag, por si só, já teria aí o abatimento de 20% da dívida, possibilitando a não venda das estatais. Mais ainda, a prorrogação de prazo também permite ampliação dos estudos, né, por parte do BNDES, ampliação também do debate na Assembleia Legislativa e com a sociedade mineira. Já está provado, 90% da população mineira não quer privatizar as nossas estatais, o nosso patrimônio. E o senhor acha que essa questão do referendo, como que está o clima ali na Assembleia, dessa proposta, né, do governo de retirar o referendo? O governo tem se valido, né, dos seus direitos constitucionais, da prerrogativa de que tem a máquina pública e, em função disso, faz o uso dela para poder atrair seus aliados, atrair seus municípios e, em função disso, tentar construir uma maioria.
Não, eu acho que não é uma situação simples. Eu acho que nós, da oposição, temos tido vitórias substanciais, né? E eu cumprimento o nosso líder, Ulisses Gomes, e todos os colegas do nosso bloco que têm feito o seu papel, combatido nas comissões, fazendo enfrentamento público e, mais ainda, né, garantido que chegasse onde chegamos. A população mineira sabe quem é que é a favor de privatizar os nossos órgãos, as nossas empresas públicas, e quem é que tem precarizado as nossas empresas. Sobre essa questão do maior prazo do governo federal, ainda tem algumas dúvidas em relação a essa medida. Se isso, por exemplo, permite a adesão, mas atrapalha ali a redução completa dos juros. Se isso não pode prejudicar o Estado, que vai poder pagar valores mais altos até essa definição. Eu creio que não, porque é o seguinte, só pelo fato do Estado não ter aderido, né, parcialmente ou totalmente o Propag, já aumentou a dívida em 8 bilhões. Os dados científicos são perfeitos. Somente pelo fato do Estado estar enrolando nessa negociação ao longo desse ano, já por si só aumentou a dívida em 8 bilhões. Nós vamos chegar em dezembro com a dívida saltando para 190 bilhões de reais. Ou seja, o governador teve a audácia de falar que é bom gestor e aumentar a dívida de Minas Gerais em mais de 60% dela. A proposta do governo federal é muito boa. Ela é, governo, Estado, seja ele qual for, apresente aqui para o governo federal quais companhias, quais estatais podem ser incorporadas ao capital federal, mesmo com a ação principal da empresa sendo gerida pelo Estado, e, em contrapartida, apresenta obras também. E o governo nem isso tem feito. Então, nós estamos falando de Propag, apresentando os números substanciais, e o grosso mesmo ainda está por ser feito. Deputado, falando um pouco sobre 2026, né, e os planos do PT, né, da esquerda em Minas Gerais, agora a gente está em um momento em que o presidente Lula vai indicar uma nova vaga ali para ministro no STF, e o nome do senador Rodrigo Pacheco está entre esses nomes cotados, né, e o presidente Lula sempre defendeu que o senador candidatasse ao governo de Minas. O PT tem um plano B? Claro, o PT primeiro, o plano A e o plano B a garantir a reeleição do presidente Lula. Então, como o nosso senador Rodrigo Pacheco tem se mostrado um grande estadista, uma grande liderança política, ele é preferencialmente o nosso nome para o governo de Minas Gerais. É a pessoa que tem capacidade de resolver Minas Gerais. E, além disso, o PT dispõe de grandes nomes, né, aqui no cenário estadual. Nós temos a prefeita Marília Campos, que tem uma aprovação de 80% do seu governo, que desenvolve obras importantes em toda a cidade, que está garantindo a expansão do metrô para todo Contagem, quem sabe até futuramente para Betim, que tem uma relevância em seu nome. Tem outras lideranças do partido, como o deputado federal Paulo Guedes, que é a principal liderança no norte e nordeste do estado. Temos o nosso deputado Reginaldo Lopes, que foi cotado para senador na última eleição, e também é um nome que desponta para poder ser um nome até para o governo. Ou seja, o PT não fica na mão dos outros. Esses nomes seriam para disputar o governo do Estado? Não, eu citei lideranças do PT que são exponenciais, mas o PT tem muitas lideranças. Então, o presidente Lula, ele tem a certeza de que, caso tenha uma outra opção para o senador Rodrigo Pacheco, como essa questão do STF, que o PT não deixará o presidente Lula sem palanque em Minas Gerais. E como que estão essas conversas até com o senador Rodrigo Pacheco em relação a ele disputar o governo de Minas, né? A relação do PT aqui de Minas com o senador, se já teve alguma sinalização dele? Enquanto partido, né, eu não posso falar porque nós acabamos de tomar posse, né, no diretório estadual do PT, onde nós elegemos a grande amiga, a deputada Leninha, como presidenta. Eu estou lá como vice-presidente do partido. E a partir agora dessa nova composição do partido, que é uma composição de unidade partidária, de fortalecimento da nossa sigla, nós iremos dialogar com o Rodrigo Pacheco. Mas ainda não teve uma conversa ali com as nossas lideranças. Enquanto partido, ainda não, porque tem menos de 20 dias que nós tomamos posse. E tem uma expectativa de quando que essas conversas podem acontecer? Claro. A intenção é que nós possamos, até o mês de novembro, ter o desenho do palanque do presidente Lula definido em Minas Gerais. Se vai ser, nesse caso, quando você fala o desenho, se o senador Rodrigo Pacheco vai ser o candidato ali apoiado pelo PT? Justamente. Eu creio que vai. E aí, como que fica a questão de a prioridade, a reeleição do presidente Lula para o PT, né, como o senhor mencionou, e uma eventual candidatura do senador Rodrigo Pacheco, e como que fica as vagas para o Senado? O PT quer disputar essas vagas, as duas vagas? O que o partido tem estudado? Bom, como bem coloquei, primeiro a prioridade é a eleição do presidente Lula.
né? E para isso um palanque forte em Minas Gerais vai ser fundamental. E o PT tem quadros, né, qualitativos e com muita capacidade de assumir uma vaga de Senado. Eu tenho certeza que é importantíssimo fortalecer esse palanque. O ministro Alexandre Silveira desponta para ser um dos nossos senadores, pelo trabalho que tem feito, né, no Ministério, em todo o Brasil, e agora aqui em Minas Gerais também, com tantos investimentos, né, na geração distribuída, nas linhas de transmissão, com a energia, né, sustentável. E além dele, né, o PT desponta aí com o nome da prefeita Marília Campos, que tem sido uma referência já para o eleitorado mineiro, além de outros quadros. O PT realmente é um partido que sempre tem quadro preparado para qualquer disputa. Mas vai ter uma vaga? Pelo menos o PT quer ter uma vaga dessas, que seja do PT, vai apoiar, né, o ministro Alexandre Silveira numa eventual candidatura ao Senado, mas o PT quer disputar também uma dessas vagas com o nome próprio do partido. A intenção do partido, né, eu falo em função de que nós iremos reunir em breve para definir uma taxa eleitoral, é com certeza participar da composição da chapa. Seja com a vice, seja com o Senado, para poder garantir a eleição do Rodrigo Pacheco e do presidente Lula. Essa questão do Senado eu perguntei até porque PT e PSOL muitas vezes andam juntos, né? E o PSOL já falou que quer disputar uma vaga para o Senado. Você já teve também uma conversa até desse sentido com o partido também. É uma eleição, quando se elege 2 senadores, é natural que os partidos queiram também lançar candidatura para tentar surpreender. Mas nós entendemos que uma chapa prioritária do presidente Lula vai ser aquela que tem uma candidatura forte ao governo do Estado, e também com 2 candidaturas consolidadas do Senado. O senhor falou que essa nova direção, né, do PT estadual tomou posse há pouco tempo, teve um atraso, né, nessa posse. Como que está a questão de definição dos outros quadros, né, de tesoureiro, como que está essa composição? Nós tivemos reunião já do diretório da Executiva Estadual na última segunda-feira, onde já ficou definido, né, a nossa presidente Leninha, o nosso grande amigo, deputado federal Miguel Ângelo, como secretário de Finanças, e as demais secretarias compostas na proporção dos votos de cada grupo, conforme na eleição ocorrida em julho desse ano. Já definiram os nomes? 100% definido, né, o partido está com todo o seu conjunto de lideranças definidas em suas secretarias e firme e unido para montar uma estratégia para aumentar nossas bancadas de deputado estadual, de deputado federal, e eleger senador e governador. Eu ia perguntar justamente isso, está unido mesmo? Todos os desgastes que tiveram ali na eleição para o diretório, né? Teve, inclusive, foi para a justiça, né? A Dandara que disputou foi para a justiça. Se tudo isso foi superado, essas rupturas, se alguma coisa desse processo tem algum resquício ainda? Não, eu entendo que o PT é o único partido com a capacidade da pluralidade. É o único partido onde o debate ideológico e o debate interno ele é caloroso do ponto de vista da construção maciça da coisa. E hoje está superado, a eleição do PED já passou, cada corrente, cada grupo político já estabeleceu seus espaços, e o partido está bem coeso em construir a unidade, em fortalecer essa unidade no dia a dia, porque o que está em jogo é a luta em favor da democracia, em favor dos direitos sociais e garantias fundamentais para a população mais pobre, contra o fascismo, né, e contra os ataques antidemocráticos que o Brasil sofreu com o governo anterior. O senhor, inclusive, em um primeiro momento, chegou a colocar o seu nome para poder disputar o diretório, mas depois se retirou para poder apoiar a Leninha. Por que essa decisão? Eu tive uma opinião de que a Leninha, além de ser uma companheira de partido e de região, né, nós atuamos basicamente numa mesma região, ela representava para aquele momento, né, o interesse em eleger uma mulher presidenta, o interesse em fazer uma composição de 2 geraizeiros, e eu entendia que seria importante essa composição. Então foi mais por questão de entendimento de regional mesmo, de base regional, territorial, até porque eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho que ela faz, então me senti representado com o nome dela. Deputado, falando nessa questão de regiões, antes da gente gravar, a gente estava conversando sobre a questão da importância dos hospitais regionais, né? Que tem expectativa que foi uma promessa, inclusive, de campanha do governador Romeu Zema, mas que alguns desses hospitais não consigam ser entregues. Como que o senhor tem avaliado, né, e acompanhado essa questão? Eu não entendo em qual quesito que a população não tem enxergado o que é um governo, né, do atual governador. Porque é um governo que o que tem sido realizado é graças ao fato de que, infelizmente, lamentavelmente, ocorreu uma tragédia-crime. Todas as obras que o Estado tem desenvolvido são com recursos da tragédia-crime de Brumadinho. E isso não é citado. Inclusive, nós temos que rever essas publicidades do Estado.
com relação a esse noticiário todo. E os hospitais regionais, né, desde quando o governo anunciou, nós não temos um entregue. Então, o que nós vimos aí é que o governo não tem capacidade de gestão, não tem capacidade de tocar obras de relevância. E você pode olhar, Sete Lagoas, Divinópolis, Teófilo Otoni, todos os Juiz de Fora, todos os hospitais que foram executados projetos, executadas as obras de engenharia no governo passado, há 6 anos atrás, até hoje não foram concluídos. É lamentável, né, o governo fazer propaganda daquilo que não está realizado. Então, o que dá para ver é que não tem capacidade de execução. A gente vê quando o governo, né, o governador Romeu Zema sempre cita muito a administração do PT, né, que foi a administração anterior a ele, para poder ressaltar os feitos dessa gestão. Como que o senhor vê a avaliação do governo do Pimentel? Se acabou gerando um estrago, talvez, ali para o partido em Minas Gerais, ou se é mal compreendido, na verdade? Em tese é mal compreendido mesmo, porque não gerou estrago algum. Pelo contrário, através do governo do PT, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, Minas Gerais teve os maiores avanços. E precisou o presidente Lula voltar à presidência para voltar às obras em Minas Gerais. Só no programa Novo PAC, são 124 bilhões de reais em obras em Minas Gerais. Unidade Básica de Saúde, CAPS, Pró-Infância, creches, ônibus, a retomada do programa Luz para Todos, a volta do programa Leite pela Vida em todo o norte e nordeste do estado. Então, ou seja, não é o problema do PT. O que houve realmente lá atrás foi uma infelicidade do governo do Pimentel em ter ingressado com ação na justiça, né, no segundo mês do mandato do Pimentel, e ela ter sido proferida pelo STF somente no último mês do governo. Então, o governador atual, ele tem vivido, até o momento, sem pagar 3 bilhões de dívida para a União por mês, que o Pimentel pagava, né, em função do liminar que foi impetrada pelo governo anterior. Então é muito fácil falar que você faz um bom governo, né, com a ação dos outros. Não pagar 3 bilhões de reais durante 48 meses, que o governo do Pimentel teve que pagar, brincando por si só, dá 132 bilhões de reais. 134 bilhões de reais. É muito dinheiro. Com isso, mantém folha de pagamento em dia mesmo, faz pequenas obras mesmo, o que nós nem temos visto do governo do Estado. Então, acho que realmente foi uma infelicidade, né, extemporânea de situação judicial. E, deputado, já caminhando para o final, pensando em 2026, os planos políticos do senhor, o senhor pretende concorrer à reeleição ou a uma vaga deputado federal? O que está no horizonte do senhor? Primeiro, eu cumpro uma premissa de 2 anos e 9 meses de mandato. Né, eu que iniciei a minha trajetória como trabalhador mirim, office boy da Assembleia Legislativa, e fui oportunizado aí, né, pelos meus grandes aliados, deputado Virgílio Guimarães, deputado Ivo José, deputado Paulo Guedes, em poder concorrer a uma cadeira. Né, e hoje, como mandatário, sinto que o nosso mandato é um mandato popular, progressista, que busca direito ao cidadão. Então, eu acho que a grande parte da nossa base política, nossos correligionários, apoiadores, poderão validar o nosso mandato, né, colocando nosso nome novamente para disputar uma cadeira ano que vem na Assembleia Legislativa, para continuar ampliando a afirmação de direitos do cidadão. Precisou um office boy virar deputado estadual para aprovar uma lei que parasse de apreender veículos de trabalhadores em blitz, dando direito do cidadão pagar no ato da blitz eventual multa, licenciamento, IPVA. Precisou um office boy virar deputado estadual para levar para a Assembleia o tema frequente da falta de água, da falta de luz, da população mais carente. Então, eu acredito que o nosso mandato tem cumprido seu papel. Eu ia perguntar o que o senhor pretende nesse final de mandato, né? Qual que é a marca que o senhor quer deixar? Um mandato que busca o combate à desigualdade social e busca garantir o direito do cidadão. Né? Garantir o acesso ao direito básico tem sido uma das maiores lutas. Ainda falta muito mineiro que não tem luz em sua casa, não tem energia, que não tem água. E através de leis, como agora nós vamos aprovar em breve um projeto de lei que vai garantir que a companhia de saneamento leve água a qualquer cidadão da cidade, vai ser uma conquista muito grande para o Estado. E também tornando, né, que o que é programa vire lei, vire ação efetiva. E, independente de governo que passam, continue na vida do povo. Então, o nosso mandato tem cravado essas bandeiras. Deputado, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, também voltar outras vezes.
Eu que agradeço, né, a vocês, a toda a equipe da Sempre Editora, do Jornal Tempo, por esse espaço e pelo trabalho que tem feito, né, de levar para o povo de Minas Gerais as informações com muita transparência, qualidade e combater nas fake news. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.